Graça e paz, irmãos. Hoje quero apresentar para você a Rose, que vai estar trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Antes, porém, quero orar por ela, orar em favor de cada um de nós, para que o nosso coração esteja atento, abertos para ouvir o que Deus tem a nos falar. E que você possa, em nome de Jesus, estar atento a esse momento. O nosso culto hoje é de responsabilidade dos jovens da nossa igreja. Então vamos ouvir a palavra, vamos ter esse tempo de culto online. Também quero lembrar-lhes que no próximo sábado, dia 5, estaremos reunidos com jovens, aliás, com a liderança da nossa igreja e diretoria, para definirmos algumas coisas já sobre a nossa possível volta aos cultos presenciais. Preciso das suas orações sobre isso e da sua cooperação. Então, por favor, se você tem alguma opinião, fale para nós, ok? Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir pela vida da Rose a tua bênção, pedir que o Senhor a encha do teu Espírito e que ela tenha toda a liberdade do Senhor para compartilhar a palavra conosco e abençoar a tua igreja e abençoar todos aqueles que vão estar nos ouvindo, como todos os nossos amigos. Nós oramos agradecidos e te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Rose. Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão aí? Espero que estejam todos bem, se protegendo, se cuidando. Estou aqui com muita saudade de todos e espero que em breve a gente tenha uma solução definitiva para esse problema e a gente possa estar todos juntos reunidos, né? Enquanto isso, espero que daí da onde que você esteja, você possa se unir a mim e louvar a Deus com essa canção. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua
para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é o sol e escudo, dai graça e glória. Não me dará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer estar trazendo a palavra para a minha igreja. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Saudade das nossas EBDs, saudade dos nossos cultos, saudade dos nossos abraços, de tudo que a gente compartilha quando a gente pode estar juntinho, né? Mas mesmo não podendo ver pessoalmente a maioria, nós estamos juntos em espírito, nosso coração está perto, nós temos orado um pelos outros, nós temos clamado um pelos outros, e esse tempo que está sendo conhecido como um tempo de tanta dificuldade também tem sido um tempo de muitas bênçãos, muito renovo, muitas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor há de preparar o tempo que a gente vai voltar, assim que for possível, mas até lá a gente vai acompanhando os nossos cultos, orando pelos outros e clamando ao Senhor. Não só por nós como igreja, mas por todo esse mundo que está passando por esse momento de dificuldade. Para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós como igreja, mas de todos aqueles que ainda precisam conhecer a Jesus. A palavra que eu vou trazer hoje está lá no livro de Eclesiastes. E quem me conhece sabe que eu amo esse livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão. A autoria é dada ao rei Salomão. E provavelmente, né, os teólogos dizem que Salomão escreveu esse livro já na sua velhice. E se você lê esse livro, né, um livro que tem 12 capítulos, esse livro ele fala, é como se fosse Salomão olhando para toda a sua vida, recapitulando toda a sua vida e vendo, analisando o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Toda a vida de Salomão, né, como o filho de um rei, porque ele é o herdeiro do rei Davi, né, de um grande rei, e se torna o rei de Israel depois da morte do seu pai, e ele tem como incumbência cuidar de todo o reino de Israel. E antes da sua morte, o rei Davi chama o rei Salomão. E eles têm uma conversa, né, que está escrito, né,
aqui na palavra do Senhor, onde o rei Davi ele fala para o rei Salomão sobre guardar os mandamentos do Senhor, guardar a lei do Senhor, jamais se desviar dela. E depois, né, da morte do rei Davi, Salomão, e chega num momento em que o Senhor pergunta a Salomão o que ele gostaria de ter, né? O que eu, como Senhor, Salomão, posso te conceder? Essa foi a pergunta do Senhor para Salomão. E a resposta de Salomão ao Senhor foi: Senhor, eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria para reinar sobre esse reino tão vasto e tão grande que é o reino de Israel. E essa resposta de Salomão agradou imensamente ao coração do Senhor. E ele foi conhecido como o homem mais sábio que já existiu. E além disso, também o Senhor concedeu a ele muitas riquezas, né? Também é considerado um dos homens praticamente o mais rico que já existiu, né? Até o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele fala, né, que nem o rei Salomão se vestiu como os lírios do campo, né? Ele coloca essa comparação daquilo que o Senhor fez, da natureza do Senhor, com a grandeza, né, e tudo que Salomão teve, de toda a sua riqueza. Mas se você olhar para o livro de Eclesiastes, uma coisa que é muito interessante é que você percebe que o rei Salomão está um pouco cansado e muitas vezes ele analisa alguns pontos da vida dele de coisas que para ele não valeram a pena. Ele usa muito um termo nesse livro que diz correr atrás do vento, correr atrás do vento. E outra coisa, ele fala que muitas coisas que nós fazemos na vida é aflição de espírito. Aflição de espírito. Correr atrás de tantas coisas é aflição de espírito, é correr atrás do vento. Tanto que um dos capítulos mais famosos do livro é o capítulo 3, que fala sobre o tempo. Há tempo de amar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar do abraço, né? E é incrível como essa palavra está vindo de encontro com tudo que a gente está passando agora. Porque quantas vezes nós podemos estar junto um dos outros, nos abraçando, beijando, compartilhando um do lado do outro, mas chegou o tempo, infelizmente, de afastar do abraço, de se recolher. E o engraçado é que muitas vezes a gente não consegue, né, imaginar que certos tempos na vida da gente vai vir, vai acontecer. Por mais que os momentos tenham sido difíceis nos últimos anos, era difícil a gente começar esse ano acreditando ou prevendo essa pandemia que praticamente paralisou boa parte do mundo e ainda tem muita coisa que precisa estar voltando. Mas para o Senhor, que é o nosso Deus e sabe de todas as coisas, não há nada que Ele não consiga prever. Porque o nosso Deus é um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. E aí, uma coisa que você vai ver depois de ler todo o livro de Eclesiastes, é que lá no finalzinho do capítulo 12, o rei Salomão ele fala, tudo na vida se resume a uma coisa: amar a Deus e guardar os seus mandamentos. A sabedoria, ela se resume a isso: amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Então é um livro muito rico, um livro maravilhoso. Se você puder ler esse livro, leia aos poucos, meditando. E o versículo que eu quero falar hoje, né, o capítulo e o versículo é o capítulo 8 e começa no versículo 5. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 7. O versículo 5 diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer. Quem lhe dará a entender o que há de acontecer? Aqui você vê nitidamente um convite do rei Salomão à sabedoria.
Ele mesmo fala lá no livro de Provérbios que a sabedoria ela está gritando para aqueles que a querem ouvir, a querem ter na sua vida. E a sabedoria é um presente do Senhor. Tanto que a Bíblia diz, aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará. E algo que ele coloca aqui nesses versículos é que o sábio discerne o tempo e o modo. Ou eu posso dizer, o sábio discerne o tempo e a maneira de acontecer as coisas. O primeiro ponto que você vai conseguir, né, que a gente vai conseguir ver nesse texto aqui, é que para ser sábio é preciso guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aquele que teme a Deus é conhecido como sábio. E aquele que teme a Deus guarda os seus mandamentos. É o que está escrito aqui no capítulo 5. Aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Por quê? Porque ele tem a sabedoria do Senhor para o guardar, sempre. E o mais interessante, que ele coloca logo em seguida no versículo 5, é que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. E o que a gente pode aprender nessa lição é que estar em contato com o Senhor, não apenas contato, mas ter intimidade com o Senhor. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E é a intimidade que a gente vai tendo a cada dia com o Senhor, que vai aumentando a cada dia, ela vai fazer com que cada vez mais a gente conheça do nosso Deus. Que a gente também deve pedir sabedoria ao nosso Senhor, porque os tempos são difíceis. A sabedoria é um presente do Senhor. E é sábio, aquele que entende que guardar os mandamentos do Senhor é um dos pontos mais importantes da vida daquela pessoa que quer ter dias prósperos durante todo o tempo em que estiver nessa terra. A gente está passando agora por um tempo de tanta dificuldade, de tanta incerteza. E como eu disse, quem iria discernir esses tempos que a gente está passando agora? Já houve muitos tempos difíceis ao longo dos séculos, da humanidade. E se a gente for parar para ver, cada um, se olhar para trás da sua própria vida, vai saber que tem dias muito difíceis, dias mais difíceis que os outros. Mas algo que é importante a gente consegue tirar desse versículo. Se temer a Deus é o princípio da sabedoria, a gente precisa temer ao Senhor. Temer ao Senhor é guardar os seus mandamentos. E aí, o coração do sábio, o coração daquele que tem intimidade com o Senhor, conseguirá distinguir o tempo e o modo. Existe um versículo que se encontra lá no Salmo 25. Se eu me recordo, é o versículo 12. O Senhor revela os seus mistérios para aqueles que o temem. O nosso pastor, ele sempre diz, o Senhor não revela sua vontade para curiosos, o Senhor revela sua vontade para aqueles que buscam por ele, por aqueles que o temem. E é um princípio da sabedoria, essa busca e essa intimidade. E aquele que tem essa intimidade e aquele que tem essa condição de estar buscando a Deus, aprendendo do Senhor através da sua palavra, vai poder discernir o tempo e o modo e a maneira das coisas. Eu não estou dizendo muitas vezes que a gente vai conseguir prever as coisas que vão acontecer, porque não é isso que o Senhor está prometendo para nenhum de nós. Mas discernir o tempo é discernir através do Santo Espírito de Deus o que a gente precisa fazer em cada momento de dificuldade. Quem vai trazer esse discernimento para cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós conhece a mente de Deus. Porque muitas vezes, então, a gente não ouve aquilo que o nosso Deus quer dizer para a gente, quer falar com a gente, porque muitas vezes a gente vive numa agitação tão grande que a gente não consegue ouvir, perceber
tudo que o Senhor está querendo nos dizer. Por isso que é também necessário sabedoria para calar, para aquietar, como o Senhor disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, acalmai-vos, ouçam a minha voz, ouçam o meu Espírito que habita em vocês, o meu Espírito que conhece a minha mente habita em vocês. E aí esse Espírito mostrará a vocês, guiará vocês e a todos nós aquilo que o Senhor tem guardado para nós, de tudo que o Senhor quer nos livrar. Essa é uma maneira que o sábio tem de discernir o tempo. Quer discernir o tempo? Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está falando com a gente a cada momento, a cada segundo. E é preciso ter discernimento, muitas vezes, para a gente conseguir ouvir das maneiras mais assim peculiares que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes através de uma pessoa que ele usa para falar, de uma pregação, de uma circunstância, e principalmente o Senhor fala conosco através da sua palavra, sempre. Então vamos pedir essa sabedoria ao Senhor. Essa sabedoria que faz com que a gente tenha discernimento. O discernimento do tempo e da maneira como nós devemos agir nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Como a gente está passando agora. Quantas pessoas não estão desesperadas? Quantas pessoas não estão tristes? Algumas não, muitas e muitas que perderam seus entes queridos, muitas que perderam seus empregos, e quantas pessoas não sabem o que fazer nesse momento de enorme dificuldade que nós estamos passando. Mas nós temos um Deus que está conosco. Como a Bíblia diz, o Senhor está perto. Perto. Ele está perto dos que o buscam. E na vida daquele que está com o Senhor está o seu Santo Espírito, que vai nos guiar e nos mostrar qual é o tempo para cada coisa e a maneira de agir em cada um desses momentos. Isso é uma bênção para todo filho de Deus. Outro ponto que a gente vê lá no versículo 6 é porque para todo propósito há um tempo e um modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Todo propósito que o Senhor tem para as nossas vidas tem um modo de acontecer, tem um tempo de acontecer. Primeiro é sábio esperar esse tempo que o Senhor tem. Existe um ditado que a maioria das pessoas falam, um ditado que é terrível, que dizem que o Senhor tarda, mas não falha. Irmãos, o Senhor não tarda. Jamais. O Senhor é o dono do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Como aquele que tem toda a eternidade nas suas mãos vai tardar. Esse é um ditado que jamais aquele que conhece a Deus deve mencionar. Nunca deve mencionar. O nosso Deus não tarda, nosso Deus não falha, nosso Deus é perfeito, Ele age no momento certo. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas para cada um dos seus filhos. E essa certeza de nós confiarmos num Deus que sabe de todas as coisas, que tem nas suas mãos o tempo de todas as coisas, nos traz uma segurança maravilhosa, maravilhosa para viver um dia de cada vez. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? A própria palavra diz que para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande, ou em outras palavras, apesar das dificuldades que virão. Porque o nosso Senhor nunca disse que a gente não teria dificuldades. Ele disse que nós teríamos aflições, mas Ele está perto e cuidando de cada um de nós. E outra coisa que a gente também precisa aquietar e entender e esperar esse tempo, e também esperar esse modo que a sabedoria do Senhor nos traz, está lá no versículo 7, quando ele fala: visto que não sabe o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que há de acontecer? Irmãos, nós somos tão limitados, nós, filhos de Deus, ainda temos as limitações que nos prendem aqui. Mas nós temos disponível a cada dia o Espírito Santo.
quando em João, no capítulo 14, Jesus fala: eu vos enviarei um Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, eu vos enviarei um Consolador para acompanhar vocês a cada dia, para guardar vocês a cada dia. Eu vos enviarei. E ele cumpre a sua promessa. Quando ele, depois da ressurreição, passam-se os 40 dias e quando Jesus vai voltar para o Pai, ele fala: eu vos enviarei. Esse Consolador virá. E passa o tempo e chega o tempo correto, o tempo de Deus, onde o Consolador, que é o Espírito Santo, é enviado a nós. Então, essa é uma das maiores lições que a gente tem. Essa é a palavra que eu desejo que vocês guardem no coração. É uma, não só vocês, mas o que eu estou dizendo é algo que eu mesmo tenho aprendido a cada dia. É necessário, primeiro, buscar a sabedoria do Senhor em todas as coisas. E a sabedoria está ligada em temer a Deus, está ligada a guardar os mandamentos do Senhor. Segundo, o tempo de Deus é perfeito e eu posso dizer isso depois de ter passado por tantas esperas nos últimos tempos. Mas chegou um tempo e esse tempo eu posso ver nitidamente que foi um tempo perfeito. Porque foi o tempo necessário, eu tive um tempo necessário para cuidar de tantas coisas e agora estou tendo um tempo necessário para cuidar de outras coisas que o Senhor tem colocado na minha vida. O tempo do Senhor é perfeito e nós podemos descansar. Por quê? Porque nosso Deus é o Senhor do tempo. E o Santo Espírito de Deus, né? O Espírito Santo do nosso Deus, além de nos mostrar o tempo que o Senhor tem para todas as coisas, ele vai nos mostrar a maneira de agir diante de qualquer situação. Por isso que é tão importante a gente ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, trazer a mente de Cristo para nós a cada dia. E, em nome de Jesus, aprender mais e mais dessa palavra maravilhosa. Não se esqueçam, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é guardar os seus mandamentos. E o Senhor não revela os seus mistérios para pessoas curiosas, mas para aqueles que o buscam a cada dia. Busca o Senhor a cada dia. Busca essa sabedoria, esse discernimento, e o Senhor vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. Eu oro para que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E eu creio que em nome de Jesus, assim que puder, nós vamos estar juntos de novo, porque vai vir o tempo de nós estarmos juntos de novo, sim. E o Senhor vai mostrar a maneira e de que forma isso vai acontecer. Que o Senhor abençoe a cada vocês, que o Senhor guarde a cada vocês. Como eu disse, eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E que em nome de Jesus, venham dias de muita alegria nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e o quanto Ele é maravilhoso. Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos, e até breve, em nome de Jesus. Meus amados, depois que ouvimos a palavra de Deus nessa noite, que nos edificou, nos abençoou, eu quero lembrar algumas coisas importantes para você. Primeiro, lembrar você de que no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós teremos a nossa ceia online. Então prepare o seu pão, o seu suco de uva e vamos celebrar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Quero lembrar você que o objetivo da gente ainda não termos voltado aos cultos presenciais é pensando no bem de todos nós. Nós queremos voltar com segurança e segurança máxima, a máxima possível, se podemos assim dizer. Então pedimos a sua paciência, pedimos que durante esse tempo que estamos distantes geograficamente, no entanto, o coração está muito próximo, o coração uns dos outros.
quero pedir que você continue orando, colocando seus pedidos nos grupos de oração, no grupo de oração, e que juntos nós oremos uns pelos outros e cumpramos com a palavra do Senhor. Vamos, amados, nos animar em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Em nome do Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão